muita frequência, primeiro eu vejo, né, algumas colegas equivocadas quando diz respeito à consultoria em saúde mental no trabalho, abordando numa perspectiva da psicologia clínica. Não, saúde mental no trabalho, nós vamos abordar na perspectiva da psicologia do trabalho. Como assim, Ana Silvia? Você está dizendo que a psicologia clínica não é importante, que uma psicóloga clínica não vai fazer um trabalho importante dentro das empresas? Não é nada disso que eu estou falando, tá? O que eu estou falando para você é que um psicólogo ou uma psicóloga clínica, quando ela está dentro da empresa, prestando serviço para a empresa, ela não está fazendo consultoria. Ela está fazendo atendimento clínico individual, que é extremamente importante, que é necessário, mas não é consultoria em saúde mental no trabalho. Consultoria em saúde mental no trabalho, nós vamos olhar para a organização do trabalho, nós vamos olhar para a empresa, nós vamos olhar para essa empresa enquanto um sistema, nós vamos olhar para essa empresa enquanto uma organização que tem algumas variáveis ali, como condições de trabalho, relações profissionais, a própria organização no que diz respeito a normas, regras, hierarquia, relações de poder, enfim. Então, nós vamos olhar para todo esse conjunto para a gente poder intervir em saúde mental no trabalho, no coletivo, numa perspectiva de coletivo, de grupo, e não numa perspectiva individual. Eu vou dar um exemplo para você. Eu conheço uma pessoa, uma profissional, tá, que estava vivenciando assédio no trabalho. Sim, assédio moral no trabalho, ok? Essa pessoa, ela buscou um apoio psicológico individual, ok? Para ela poder, né, ter esse apoio, se cuidar e não adoecer diante desse sofrimento psíquico que ela estava vivenciando. Excelente. Mas ela ia para, e veja, era uma pessoa de uma instituição pública, ou seja, ela tem estabilidade no emprego. Então, para ela não é interessante ela pedir demissão. Ela ia para psicoterapia, ela era apoiada, era extremamente bem conduzida o processo psicoterápico dela, sem nenhuma questão em relação a isso. Só que quando ela voltava para o local de trabalho dela, esse local de trabalho dela continuava violento. Esse local de trabalho dela continuava ela vivenciando uma violência por meio do assédio moral. Então, veja, quando nós vamos trabalhar com consultoria em saúde mental no trabalho, digamos que seja abordando a prevenção aos assédios no trabalho, nós vamos lá na organização do trabalho, nós não vamos fazer uma abordagem individual. Nós vamos olhar essa cultura da empresa, nós vamos olhar como que se dão as relações de poder dentro da empresa, como que, se esses líderes têm informação do que é um assédio no trabalho, né? Porque é importante também educar essas lideranças, né? No que diz respeito ao que é um assédio, o que é uma importunação sexual, o que é um assédio sexual, o que é um preconceito, o que é uma discriminação, o que é um ato de racismo no trabalho, né, que são outros tipos aí de violências, de discriminações. Quando você, psicóloga, pretende, né, trabalhar na consultoria em saúde mental no trabalho, você vai precisar ter esse olhar e essa abordagem da psicologia do trabalho. Eu, no meu método, né, que eu desenvolvi um método nesses 22 anos de consultoria, que é o método PSI, e o método PSI, no I de intervenções, né, nesse pilar, são 3 pilares. Pilar de prospecção de empresas, o S é o pilar de serviço contratado, que aborda toda a parte de precificação, elaboração de proposta,
de um método para entender a demanda da empresa, né, também do contrato com a empresa, está nesse pilar do S. E o pilar I, né, do método PSI, né, o I é de intervenções, eu desenvolvi algumas intervenções para trabalhar tanto em desenvolvimento humano e organizacional, quanto em saúde mental no trabalho. Então, o método, o que é um método, né? O método, ele te dá o passo a passo. O método, ele vai te dizer, faz assim, assim e assim. E o método te dá também formulários, fluxogramas, ele te dá infográficos, ele te dá todo o material, toda a documentação, todos os formulários que são necessários para você poder desenvolver aquele teu trabalho, ok? Então, vamos lá. Esse método, né, de intervenções em saúde mental no trabalho que eu desenvolvi, eu tenho como base a psicologia do trabalho, a psicodinâmica do trabalho. Por quê? Porque sim, eu estudei, né, no mestrado, teve como tema a psicodinâmica do trabalho, a minha dissertação do mestrado, e também uma outra teoria, né, uma outra fundamentação teórica que eu trago para poder trabalhar a saúde mental no trabalho é processos de grupos. Mas por que, Ana, processos de grupos? Primeiro, eu sou didata em processos de grupos, tá? Pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, ok? Eu trabalho formando pessoas nessa área já há mais de 15 anos, tá? E também eu trabalho, né? Eu estudo grupos há mais de 22 anos, que eu estudo grupos, funcionamento de grupos. Quando nós vamos para dentro das empresas, nós vamos trabalhar com grupos o tempo todo. Então, você precisa, sim, ter fundamentos básicos sobre como que os grupos funcionam para você poder trabalhar com grupos de uma maneira segura, de uma maneira tranquila e sabendo como intervir, que momento intervir. E para isso você precisa da fundamentação, né, de conceitos e também de um método. Então, no meu método, eu trabalho dessa forma. Então, quando eu trabalho com saúde mental no trabalho, eu trabalho com essas três fundamentações: psicologia do trabalho, psicodinâmica do trabalho e processos de grupos. Isso te dá muito mais segurança, consistência quando você vai trabalhar com grupos dentro das organizações. É extremamente importante. Por exemplo, se você